O segredo está nos telômeros. Essa palestra, ela está baseada em um livro, como eu comentei ontem. O livro se chama assim, na tradução para o português, e o título original, quem gosta Ok, obrigado. Nada, querido. Quem gosta como se diz, de ler em inglês, o título original é The Telomere Effect, né? Ou o efeito do telômero, ou dos telômeros nesse caso. Muito bem, já vai ser projetada aqui a imagem e vocês já vão ver. O telômero, ele é uma estrutura, como eu cheguei a mostrar ontem, que se encontra justamente aí nos braços e nas pernas do cromossomo. Mas como fazer para nós entendermos um pouco o que é o telômero? E eu acrescentei ao título do livro aquela frase: espiritualidade e longevidade, ok? Porque a espiritualidade, ela pode, e não só pode, mas como ela de fato contribui para a longevidade saudável. É impossível ser completamente saudável se a pessoa não tem espiritualidade. A gente vai ver hoje. E o interessante, oxalá que a espiritualidade que a pessoa praticasse fosse a espiritualidade de adoração ao verdadeiro Deus. Mas Deus é tão misericordioso que colocou dentro de nós a capacidade de melhorar a saúde genética se nós meditarmos. O simples fato de parar para uma conexão, há pessoas que tentam, tá certo? Não estou dizendo aqui, queridos, que seja certo, mas o benefício ocorre também. Aquelas que dizem que vou me conectar com a natureza, não conhecem Deus, mas se conectam de alguma forma com a natureza. Existe benefício. Existe uma proposta científica de um grupo japonês que a proposta se chama Forest Bath, ou banho de floresta, ok? Que é justamente, Deus colocou essa capacidade em nós, de estarmos em meio à natureza, nos conectarmos. Os odores, os sons da natureza, não é? O visual, isso traz uma conexão profunda. Bom seria se as pessoas em meio à natureza se conectassem com Deus, seria ainda superior. Por isso coloquei esse título e gostaria de refletir com vocês essa pergunta: duas pessoas com a mesma idade e uma nitidamente mais velha que a outra, por quê? Como é o nome do meu amigo mesmo? Paulo. O irmão Paulo falou escolhas, e é isso mesmo, não tem para onde correr, Paulo. Escolhas, como nós comentamos ontem. Então, eu pedi para a inteligência, para ela fazer essa foto assim, comparativa, e é justamente o que acontece. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem duas pessoas com a mesma idade e vê, nossa. E a gente diz, quando encontra uma pessoa com mais idade, e aquela pessoa está bem, ela está na terceira idade, e ela está bem, a gente diz, nossa, como você está bem para essa idade. Seria até quase uma ofensa, né, dizer assim, porque
será que a pessoa teria que estar destruída naquela idade? Não, é porque nós criamos referenciais errados, pelas escolhas que, na maioria das vezes, todo mundo faz. Todo mundo envelhece muito parecidamente, e a gente se surpreende quando tem alguém que tem uma determinada idade e parece não tê-la, parece ser mais jovem, não é? Então a resposta não está unicamente no calendário, a resposta parece que está no nível mais profundo, que é exatamente o que nós vamos continuar estudando. Aqui era somente para a gente ver 2 homens e 2 mulheres, para ter um exemplo, mas aqui eu trago o que está no livro. Essas 2 personagens, não exatamente são essas imagens, ok? Mas elas estão nesse livro. Uma se chama exatamente Cara e a outra Lisa. Ambas 50 anos de idade. Aqui é o espectro da saúde, o claro. Quando começa a escurecer, vamos entrando no espectro das doenças até que chega ao desfecho. Incrivelmente, Lisa, não apenas no rosto, mas como toda a saúde, ela vai trilhando um caminho diferente, deixando as doenças e a morte para mais longe, ok? A idade cronológica de Lisa não acompanha a idade biológica, ou melhor, a idade biológica não acompanha a cronológica, ela é mais jovem do que a idade, enquanto que Cara tampouco tem uma convergência de cronos e biologia, ela tem uma idade cronológica que vai além, ou melhor, aquém da biológica. E o segredo está nas escolhas. Um versículo bíblico para refletirmos, já nos dá uma pista, que tem algo aí que faz com que a gente seja mais ou menos saudável. Um coração alegre. Primeiro ponto, a alegria faz diferença entre uma idade biológica avançada ou não. É necessário viver com alegria. Por isso Paulo diz assim, nos exorta a nos alegrar. Ele diz, alegrai-vos. Aí ele não está satisfeito, ele diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria precisa ser uma tônica. E aí a gente percebe que Salomão já diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Só para vocês compreenderem o que a ciência foi atrás de tentar ver, o que Salomão queria dizer, chegou à seguinte conclusão: coração alegre produz muitas beta-endorfinas, muita serotonina. Essas substâncias são substâncias especiais para fazer. Será que a música está no meu computador? Olha só. É que quando eu estava tem aqui. Eu também estava ouvindo e não sabia de onde vinha. Agora que eu estou vendo que alguém foi tentar escutar aí. É que enquanto eu estava revisando, eu escutava música. E aí, quando eu liguei o computador de novo, ela voltou a tocar. Muito bem. Então, beta-endorfina, juntamente com serotonina, são substâncias que nos ajudam a ter saúde imunológica. E preste atenção agora, ossos, secar ossos.
Onde está a nossa defesa, hein, gente? As células de defesa, elas estão onde? Elas são produzidas nos ossos, numa região chamada medula óssea. Medula óssea, não é? Então, essa medula, ela produz células de imunidade, células de defesa, que depois, quando estão maduras, vão para a corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, essa defesa, ela vai se evidenciar. Olha a profundidade do que Salomão diz. Um coração alegre, boas defesas. Um coração triste, ossos com dificuldade de produzir células imunológicas. Talvez Salomão não quisesse dizer isso dessa maneira, mas ele foi inspirado por Deus para dizer. E ao dizer, nos traz um ensinamento que a ciência hoje pôde comprovar o que significa. Então, um coração alegre tem muito a ver com a saúde dos telômeros. Mas vem cá, Benício, que negócio é esse de telômero? Explica melhor aí o que é um telômero. Nessa imagem, a gente vê um pouco melhor. Aqui há muitos genes, alguns milhares de genes enrolados nessa estrutura. E isso aqui que está em destaque, isso são os telômeros. Como é que a gente estabelece um paralelo? Bom, um paralelo primeiro vai aparecer no português do Brasil, depois no português de Portugal, tá bom? Então olha só, o paralelo é isso aqui, essa estrutura que em português brasileiro a gente chama de cadarço. Aqui se chama de outra maneira, não é? Hã? Atadores. Atacadores. Assim? Atacador? Ah, viram aí? Pois é, mas deixa eu voltar aqui. Então, o cadarço ou os atacadores, eles são essas estruturas plásticas que literalmente revestem o nosso DNA para evitar que o DNA se desfie. Quando o DNA começa a se desfiar, significa que aquela musiquinha fúnebre começa a tocar. Lembram da música, né? Pam, pam, param, né? Marcha fúnebre. Pois é. Começa a tocar justamente porque nossas escolhas estão nos levando ao desgaste dos nossos atacadores. Então, essas pontas plásticas não adiantou nada, né? Eu coloquei em cima atacador e voltei a colocar embaixo cadarço. Não é? Então, os telômeros são justamente essas pontas plásticas dos atacadores da vida. E nossas escolhas vão determinando como será o início de nossas doenças e a precocidade, a prematuridade de nosso descanso. Uma célula saudável, ela pode ir se reproduzindo, mas devido ao pecado, nós nascemos com, como é que se chama? Com um fenômeno que se denomina senescência. Infelizmente, eu acho que quando Deus tirou, isso é uma opinião minha, tá certo? Quando Deus tirou o acesso do ser humano
a árvore da vida, porque a Bíblia vai nos dizer que as folhas das árvores da árvore da vida, ela é para a saúde das nações. Eu tenho para mim que aquelas folhas tinham uma influência muito forte sobre esses telômeros, tá bom? Isso é conjectura do Benício, nunca li isso em canto nenhum, conjectura minha. E então, uma vez que nós decidimos pecar, nós ficamos sem a proteção, e aí a idade vai avançando e nós vamos tendo um desgaste justamente desses telômeros, vamos perdendo a capacidade de uma divisão celular. Daí, o telômero em cada divisão celular, ele vai diminuindo, começa devagarinho, mesmo na fase da infância, já vai começando esse desfiamento do atacador. Chega um momento que se torna crítico, quando nós não conseguimos mais reproduzir determinadas células. Querem um exemplo? Sem estigmatizar ninguém, mas comparemos, ontem eu falei das crianças. As crianças, olha a pele das crianças. Vem cá, as duas crianças, venham cá. Dá uma olhadinha nessa pele, que eu tenho inveja de ter de novo essa pele. Olha só. A pele esticadinha, linda, cheia de colágeno, cheia de que mais, Silvaninha? De silício orgânico, essas coisas, não é? Cheia de coisa boa. Podem sentar. Aí a gente vai crescendo e começa a aparecer essa pele aqui. O que está acontecendo aqui com os telômeros da pele do meu rosto? Encurtaram. E daí as células do meu rosto estão perdendo a capacidade de se reproduzirem de maneira saudável. Agora eu vou desenvolvendo esse perfil um pouco mais cansado, que por mais que eu não queira, quando eu olho no espelho, está lá. E eu fico pensando no meu passado, as escolhas que eu fiz, porque se eu comparo com a minha esposa, que a gente tem a mesma idade, a pele dela está mais bonita do que a minha. Então, o que eu fiz, ou o que ela fez, que faz com que a pele dela seja mais bonita do que a minha, tá certo? Tudo que ela faz, eu faço. Ela compra um determinado creme, diz: esse creme é bom. Para ela, eu passo eu também, se vai dar certo, não tem que dar certo em mim, mas não tem dado tão certo não. Isso é senescência. Depois nossos neurônios passam por senescência, todas as células do nosso corpo vão perdendo essa capacidade, até que elas se tornam células chamadas de zumbis. Não sei se diz assim em português de Portugal, zumbi. É uma célula completamente diferente, alterada de tudo. Ela perdeu completamente a capacidade de demonstrar saúde. E aí, queridos, eu preciso dizer que estão vendo ali uma junção de cérebro e coração? Tudo o que afeta o cérebro afeta o coração, tudo que afeta o coração afeta o cérebro. O coração representa o corpo todo, certo? A irmã White diz: a relação que existe entre mente e o restante do corpo é íntima. Quando um é afetado, o outro reage. Que coisas podem afetar tanto? E hoje nós vamos nos surpreender. Estresse crônico, isolamento e depressão. Tudo isso acelera a velocidade de encurtamento dos nossos
telômeros, acelera o processo de envelhecimento e, por conseguinte, o processo de morte, de adoecimento e de morte. Isolamento, queridos, Deus já resolveu o problema no primeiro dia, ou melhor, no sexto dia. Criou um para o outro. Viu que o Adão estava sozinho, disse: espera lá, eu tenho que ajeitar, tenho que consertar essa situação. Lógico, não foi assim, né? Não era consertar. Mas eu imagino que Deus fez com que Adão sentisse um pouquinho de solidão, ainda que fosse por algumas horas, somente para Adão dar muito valor na companhia. E eu pergunto para vocês: quantos de nós conseguimos viver sós? Nenhum de nós. Há pessoas que, pela força das circunstâncias, até vivem sós. Por mais que digam: não, eu estou bem sozinho. Não está bem sozinho. E o sozinho, não estou querendo dizer que tem que estar casado. Relacionamento. Ok? Relacionamento. Harvard tem um estudo que demorou quase 75 anos para terminar, para descobrir qual era o principal fator de longevidade. E o que descobriram? Amizade. A amizade é diferente de isolamento. A amizade é o principal fator da longevidade. Pessoas, vamos pensar aqui, já viram e vocês têm conhecido pessoas assim? Um cônjuge falece. Se o outro cônjuge restante não tiver uma tremenda rede de apoio, rapidamente falecerá também, ainda que esteja saudável. Precisará de rede de apoio, porque o isolamento leva a esse processo de degeneração. Então, aí eu já tinha falado das estruturas, isso funciona como um relógio biológico. As pesquisadoras quiseram saber, nesse livro, será que outra coisa além do isolamento poderia contribuir para o envelhecimento precoce? E a resposta é sim. Esse foi um estudo pioneiro com mães cuidadoras de filhos, lógico, aqui é somente uma mãe com ar sofrido, não é? Mas com filhos que portam alguma necessidade especial. O que for. Essas mães, elas foram estudadas e eram mães de crianças com doenças graves. E qual era o foco? Eles tinham que medir o impacto do estresse diário na vida dessas mães e no comprimento desses telômeros. E eles perceberam que quanto maior era o estresse psicológico percebido, menor a atividade de uma enzima que protege os telômeros. Há essa conexão muito íntima entre a mente e o corpo, o apoio social, as práticas contemplativas, como havia falado, mas eu vou passar aqui para o resultado dessa pesquisa. Depois de algum tempo que essas mães foram estudadas, percebeu-se, com a comparação do comprimento dos telômeros dessas mães, com mães que tinham filhos que não inspiravam tantos cuidados porque não possuíam problemas graves de saúde, ao comparar, perceberam que as mães que cuidavam de filhos doentes tinham
A idade cronológica delas, a média, era de 40 anos. Mas elas tinham, biologicamente, entre 49 e 57 anos. Os telômeros dessas mães haviam envelhecido sobremaneira. E qual é o impacto disso? O envelhecimento percebido, com seus problemas de saúde acarretados. Aqueles problemas que vêm, que acompanham, ok? Que tremendo, queridos. Pelo simples fato de viver com sofrimento. Inimigos invisíveis, com base nessa pesquisa. Primeira coisa, o estresse crônico, os traumas, não é? Então, um gatilho, os problemas enfrentados. O ataque sistêmico se dá quando isso se traduz numa inflamação crônica. Em inglês, se cunhou esse termo, juntando duas palavras, inflammaging, que era inflamação mais aging, que significa envelhecimento, ok? Então, uma inflamação junto com o envelhecimento, uma coisa levando a outra. Esse estresse contínuo, ele silencia aquela enzima chamada telomerase, que deveria restaurar nossas células. E com isso, ocorre esse colapso genético, que é essa incapacidade agora das células continuarem a viver como deveriam, ou funcionar como deveria funcionar. Em contraste com isso, nós encontramos, e por incrível que pareça, esse livro, que não é um livro cristão, é um livro de pesquisa, mas olha o que esse livro traz. Alguns vão perceber algo. Esse livro traz o estudo de Loma Linda, que demonstra outra coisa. Ao invés de 9 a 17 anos mais de idade percebida biológica, apresenta-se que pessoas que vivem um estilo adventista de ser têm 4 a 10 anos mais de expectativa de vida saudável, por meio, logicamente, do seu estilo de vida. 4 a 10 anos mais de vida. Eu pergunto para você, se você soubesse que fosse morrer amanhã, você ficaria grato com 5 meses mais de vida? Com certeza. Eu acompanho pacientes que lutam por 2 meses mais de vida, que fazem determinadas terapias, quimioterapias chamadas de quimioterapias paliativas, que poderiam dar um suspiro a mais, um fôlego de 4, 5 meses até 1 ano. Isso se chama quimioterapia paliativa. Quantas pessoas vocês acham que escolhem dizer, não vou usar? Quase que, inevitavelmente, todas preferem, ainda que tenha efeitos colaterais, mas todo mundo quer um dia mais de vida. Todo mundo diz, puxa vida, não chegou a hora, eu gostaria muito. Temos exemplo bíblico disso? Quem? No dia que o profeta chegou para Ezequias e disse, Rei Ezequias,
chegou a hora. Essa doença aqui, infelizmente, não vai ser para a vida, vai ser para a morte. Então, comece a arrumar a casa. Já pensaram que sentença? E o rei Ezequias vira para um lado, vira para o outro, ora, e diz: Senhor, por favor, me dá uma chance a mais. E Deus responde e dá uns anos mais de vida. Não pensemos no que Ezequias fez com aquilo que Deus deu de vida. Vamos pensar em nós, o que vamos fazer com a vida que Deus está nos dando e vai continuar nos brindando, segundo a vontade dEle. Ezequias não queria morrer. Você já tentou matar uma mosca? Mosca se diz mosca, né? Já tentou matar uma mosca? Agora estamos no verão, aparece mosca, sim ou não? Sim. E nunca tentaram matar uma mosca? É fácil matar? Não, de maneira nenhuma, né, criançada? Não é fácil matar uma mosca. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de cada ser vivo o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia sobre isso? Deus colocou dentro de nós o quê? A eternidade. E não colocou somente no coração do ser humano, Ele colocou no DNA de cada ser vivo. Todos os seres vivos querem ser eternos. Por isso a mosca foge de todas as maneiras quando alguém está buscando matá-la. Se uma mosca preza pela vida, quanto mais não devemos nós prezar pelos dias que Deus nos dá. A Bíblia tem um versículo muito lindo de Salmos, que normalmente nós recitamos quando alguém está fazendo aniversário. Ensina-me, Senhor, a contar meus dias, para que eu alcance um coração sábio, para que eu tenha sabedoria, em outras palavras. Queridos, a eternidade está posta dentro de mim e de você. Todos nós queremos viver mais. Todos nós queremos viver mais e melhor. Mas eu pergunto, o que estamos fazendo? Deixa eu olhar para cada um dos meus irmãos, depois eu me olho no espelho para falar para mim também. O que estamos fazendo para viver mais e melhor? Quais têm sido as escolhas do nosso dia a dia? Isso complementa muito aquilo que nós comentávamos ontem, não é, na palestra de ontem. Nós precisamos hoje fazer um autoexame. Precisamos responder essas perguntas. Como estou cuidando do meu corpo? E os problemas da vida, quando aparecem? Bom, e que dia que não aparece um problema na vida? Todos nós nesse mundão estamos vivendo problemas diariamente. Por mais felizes que vivamos, sempre tem algo que apaga boa parte do brilho que tem a nossa vida. Sempre tem algo, algum desafio. Como estamos vivendo com ele? Jesus disse, olha, naquela oração maravilhosa, eu não peço, Pai, que o Senhor tire do mundo. Dizendo, não estou pedindo aqui que deixe de existir problema, porque o próprio Cristo já tinha advertido, no mundo o que não vai faltar é problema, vão ter aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, ou seja, no mundo, apesar dos problemas, preciso desenvolver estratégias de enfrentamento dos problemas. Incrivelmente, nesse livro se trata também disso. E então, diz que quando nós vamos enfrentar um problema,
Ou nós ligamos um modo, assim as pesquisadoras chamam, um modo chamado ameaça, ou um modo chamado desafio. O que é o modo ameaça? O problema está aí e ele vai acabar comigo. Eu já entro derrotado. E o que é o modo desafio? Tudo posso naquele que me fortalece. O problema está aí, mas eu sei em quem eu tenho crido, como dizia o apóstolo Paulo. O problema vai estar na vida de todos nós. O que vai mudar é a maneira que nós vamos encarar. Quando nós encaramos o problema como fez Judas, Judas teve um grande problema, e ele encarou o problema como a maior ameaça da vida dele. E de fato foi uma grande ameaça. O sentimento de culpa, o remorso, fizeram com que ele tirasse a vida. Pedro também, quase que na sequência ou concomitantemente, também entrou num grave problema produzido por si mesmo. Mas Pedro lembrou que poderia enfrentar o problema olhando para a cruz. Ao olhar para a cruz, ele pôde ser salvo, mas não apenas salvo. Pedro ainda viveu mais tempo para continuar anunciando, e a vida dele foi interrompida por martírio. Por martírio. A maneira que nós enfrentamos, a maneira que nós olhamos o problema, a maneira como eu gerencio os estresses da vida, ou seja, no modo ameaça ou no modo desafio, vai dizer muito sobre a minha saúde física e mental. O próprio livro traz que a fé, ela é moduladora. Olha que coisa interessante. É um livro que talvez as pesquisadoras sejam ateias, não sei, elas não se intitulam assim, mas pela leitura a gente vai percebendo que elas não têm fé, elas não têm talvez uma crença, mas a ciência valida a fé madura na redução do tônus simpático, sistema nervoso e do esgotamento existencial. Em outras palavras, a fé, ela ajuda a gente a viver melhor. E eu coloco aqui, isso não está no livro, eu que coloco. O antídoto definitivo para o desgaste celular. Vinde a mim. E eu vou fazer o quê? Vos aliviarei. Os cansados, oprimidos, ameaçados, os doentes, e por aí vai, a lista é grande. Independentemente, nós temos alívio, nós temos o remédio para isso. Queridos, o desejo do nosso Criador é esse para nós. Ele diz: amados, eu desejo que vocês tenham saúde, assim como tem prosperado o espírito de vocês, a vida espiritual. Então, olha, na verdade, aqui a gente até pensa assim, talvez o versículo ele esteja trocado, as palavras estejam invertidas, talvez tivesse que dizer assim no nosso ver: olha, eu oro que a sua saúde espiritual esteja como a saúde física.
Porque às vezes nós nos preocupamos exclusivamente com a saúde física. Mas aqui ele está dizendo para quem não se preocupa com a saúde física. Ele está dizendo: amado, oxalá você tenha saúde da mesma forma que você tem fé. É isso. É o que está escrito aqui. Então, queridos, só a espiritualidade, ela não nos confere tudo aquilo que Deus quer nos dar. Irmã White, ela falando sobre educação, ela diz assim, que educação é o estado de harmonia entre todas as faculdades do corpo: mente, intelecto, corpo, espírito. Isso é educação. Ora, educação se confunde com saúde, porque a saúde também é essa confluência desses fatores. Eu quero deixar uma pergunta para vocês hoje. Como nós vamos continuar cuidando da nossa saúde para transformar o nosso estilo de vida em nossa biologia? Quer dizer, como essa biologia ela vai exteriorizar o melhor do que estamos fazendo, as nossas melhores escolhas, como disse o Paulo ao início. Como? O que nós precisamos mudar? Hábitos. Hábitos. Tem alguém aqui que, assim como eu, precisa mudar hábitos? Tem. Tá bem. Oxalá, eu vejo gente que não precisa, isso é muito bom, que já está suficiente. Mas meu pai tem um ditado que diz assim: nada é tão bom que não possa melhorar. Mas esse ditado não para aí, vocês sabiam, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas a gente não analisa esse lado, analisa somente aquilo que pode melhorar. Queridos, quem se dispõe hoje a melhorar? Vocês já levantaram as mãos. Levantaram as mãos dizendo que tem hábitos que podem melhorar. Agora, uma coisa é reconhecer que tem hábitos que podem melhorar. Outra coisa é dizer: eu faço o compromisso hoje, não com Benício, porque o Benício é pecador igual, estou no mesmo barco, faço o compromisso hoje com Deus, de tudo que estiver ao meu alcance fazer para poder melhorar a minha saúde. Quem que faz esse compromisso com Deus? Deus seja louvado. Deus seja louvado. A Bíblia tem um outro versículo maravilhoso que diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não façamos o quê? Não endureçais o vosso coração. Nós vamos cantar esse hino, depois a Priscila tem mais um recado para dar. É isso, querida, não eu que tenho que dar o recado, mas me ajuda a lembrar do recado. Diga, querida, se você quiser dizer, eu repito daqui, ou se você quiser, você vem aqui dar o recado. Nós vamos cantar já já o hino que justamente fala isso. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essas são palavras que o Espírito nos diz. Então, queridos, raciocinemos, reflitamos nessa mensagem.